com relação a uma decisão do Tribunal de Justiça de Goiás que decidiu pelo arquivamento da denúncia do Ministério Público contra o padre Robson Oliveira, da Associação Filhos do Pai Eterno. Afinal, Corzino Neto, padre Robson, ele foi inocentado ou qual o trâmite que o processo tem a partir de agora? Olha só, na verdade, não houve a inocência, não ficou demonstrada a inocência do padre Robson. Porque, na verdade, não chegou-se a ter nenhum processo contra o padre Robson. As investigações, os documentos, as interceptações eram coisas tão ralas, tão pequenas, tão poucas, que o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás mandou arquivar a investigação. Não havia justa causa, e a justa causa é justamente a falta de elementos mínimos que viessem a incriminar o padre Robson. O que se tinha era muita questão falatória, o que se tinha era muita desconfiança. Agora, prova não existia, principalmente do crime de lavagem de dinheiro. A imputação de lavagem de dinheiro, de estar se apropriando indevidamente de renda de fiéis que confiavam no santuário do Divino Pai Eterno e na associação que o padre Robson presidia, foi algo muito pesado no âmbito da igreja e da nossa sociedade. O padre Robson, muito respeitado, tem ajudado muita gente em momentos de dificuldade, de noites escuras das vidas das pessoas, principalmente nestes momentos de vida de Instagram, onde a depressão, as crises de pânico são muito constantes. Então, pegou muita gente e foi muito forte aquela operação policial, aquela operação do Ministério Público, do GAECO, que teve contra o padre Robson. Mas essa operação, essas acusações, elas não resistiram a um habeas corpus, que, como nós sabemos, é muito difícil, na prática, se trancar uma investigação através de habeas corpus, de forma tão prematura. Então, não conheço o processo, conheço pelo que se diz, acompanho esse caso, porque sempre fico muito preocupado, Neto, porque quando sai-se uma acusação contra alguém famoso, logo aparecem aquelas pessoas que estão prontas a tirar pedras, a crucificar, a denegrir, a macular, a machucar. Então, eu sou muito reticente quando vejo nos meios de comunicação acusações. Ali simplesmente é a versão da polícia, é a visão de quem acusa. Não é necessariamente a verdade dos fatos. É necessário que se aguarde a apuração dos fatos para que se diga se a pessoa tem ou não culpa de alguma coisa. Hoje em dia, quando se acusa, e a Operação Lava Jato, ela é muito responsável por isso, cria-se já uma condenação prematura. Então, a defesa do padre Robson, trabalhando de forma muito bem, ela demonstrou ao Tribunal de Justiça, aos juízes, e quem julga é o Poder Judiciário, e o Poder Judiciário julgou, se pronunciou e disse que naquela investigação não tinha mínimos indícios de que o padre Robson poderia ter cometido o crime de lavagem de dinheiro. Se assim existisse, ele seria processado. Isso não quer dizer que o Ministério Público seja obrigado a encerrar as investigações. Não. Aquela investigação específica, ela deve ser arquivada. Nada impede de, havendo fatos novos, novas provas, né, ou indícios, possa ser que seja reaberta a investigação. Mas, pelo que ali está, não chega a ser uma inocência. É mais forte do que uma inocência, porque não chega a ter nem acusação, mas apenas dizeres prematuros de uma avaliação equivocada. Corzino Neto é o nosso convidado do programa Olho Vivo de hoje, detalhando essa decisão do Tribunal de Justiça de Goiás, que decidiu pelo arquivamento da denúncia contra o padre Robson. Eu recebia também aqui
na época em que a denúncia tomou uma dimensão nacional, após ter sido tema na reportagem do programa Fantástico da Rede Globo, o padre Francivaldo, e ele criticava justamente o que ele chamou de tribunal acusatório midiático, que condenava antecipadamente. Cosino concorda com essa condenação antecipada que se faz hoje, não somente com o padre Robson, mas também com autoridades, com empresários políticos que são condenados antecipadamente, têm a sua honra, reputação manchadas e depois a justiça decide de que aquela determinada pessoa, na verdade, não é culpada e sim é inocente. Cosino concorda? Na verdade, eu concordo em gênero, número e grau. No entanto, eu quero fazer uma ressalva. Não é um tribunal acusatório midiático, certo? Infelizmente, o Ministério Público, a polícia e os órgãos de investigação entenderam que notícias sobre crimes dá polêmica, dá notícia, dá respaldo noticiário, da Ibope. Então, o que é que eles fazem? Eles acusam de forma pública para ganhar a opinião pública e, a partir daí, melhorar a sua atuação processual. Cosino, como assim? É muito difícil, José Neto, para a defesa, quando acontecem essas operações, quando acontecem as investigações, entender naquele primeiro momento o que está acontecendo. Porque as investigações, muitas vezes, 1, 2 anos, de forma sigilosa, e quando aparece para a defesa, já aparece de forma abrupta. Então, é difícil você falar sobre alguma investigação. É difícil naquele primeiro momento. Então, por isso que se diz que a acusação se faz ao público e a defesa se faz nos autos. Porque a defesa só tem conhecimento depois do que está acontecendo. E falar de forma prematura é perigoso, porque você pode prejudicar até a defesa do seu constituinte, do seu cliente. Então, o que o Ministério Público, com a Lava Jato, entendeu é que facilita muito o trabalho quando você crucifica publicamente um acusado, um investigado. E, a partir daí, até para surgir novos fatos ou provas que, porventura, tenham, tudo se facilita. Então, essa é uma estratégia que é utilizada pelos órgãos de acusação, mas que, na minha concepção pessoal, é muito desumana. Porque, como o caso do padre Robson, houve uma condenação prematura. O sofrimento que o padre Robson passou nesses dias, até o dia de ontem, era inigualável, complicado. Uma pessoa que se dedica a uma instituição sem fins lucrativos, e de uma hora para outra tem sua vida revirada. Então é complicado. A imprensa, por sua vez, faz a parte dela de noticiar. Porque a imprensa, queira ou não, está repercutindo uma informação dada por uma autoridade pública. Mesmo que aquela informação não seja verdadeira, ela denota credibilidade, porque vem de uma autoridade pública. Agora que isso não é de hoje, vem prejudicando diversos cidadãos, afronta diversos cidadãos. Geralmente um confronto entre o direito de imagem e o direito à liberdade de informação. Esses direitos eles se cruzam e, por vezes, o direito à liberdade de informação vem se sobressaindo. Quando há casos mais delicados, se coloca em segredo de justiça. E eu acredito que essa é a melhor situação. Mas não, hoje Ministério Público, polícia, chamam coletivas, falam, aí depois a imprensa liga, pergunta ao advogado, mas o advogado acabou de tomar conhecimento daquela situação e não tem como justificar ainda, só depois que toma conhecimento. Então, na Roma Antiga dizia que jogava-se a pessoa ad bestias, para as feras. E nesse mundo globalizado, onde todo mundo tem o mundo na palma da mão, através de um celular. Olha só, eu estou no meu escritório de advocacia em Patos, estou falando com você em Cajazeiras, a gente está bem distante, mas é como se estivéssemos juntos. Então, todo mundo tem o mundo na palma da mão. Então, nesse mundo globalizado, quando sai uma informação como essa, ela é altamente destrutiva. Então, não é a imprensa que deve ter
cautela, mas as autoridades públicas que devem ter mais cuidado quando forem tratar com a vida das pessoas.